Olá, essa é a nossa segunda videoaula a respeito de geometria analítica. Vamos uma informação básica a respeito do que é o sistema cartesiano ortogonal. Importante, é uma noção que trazemos do ensino fundamental para que todos vocês possam compreender e recordar como se constrói o sistema cartesiano, pois ele será muito utilizado no assunto da geometria analítica. O sistema cartesiano ortogonal, nós vamos utilizar o eixo x na horizontal, o eixo y na vertical e a junção desses dois eixos, a qual denominamos eixo xy. Então, para que a gente compreenda como é organizado o eixo cartesiano, nós temos aí o eixo x, a reta na horizontal, temos o eixo y, a reta na vertical. Nós chamamos também o eixo x do eixo das abscissas e chamamos também o eixo y como eixo das ordenadas. E temos ali a origem, que é o ponto de encontro destas duas retas. É bom afirmar que essas duas retas, elas têm o nome de ortogonal, porque o ângulo formado entre esses dois eixos é o ângulo de 90 graus. Por isso, recebe este nome. Outro ponto importante é que este eixo cartesiano, ele vai dividir o plano bidimensional em 4 partes. Nós chamamos de quadrantes. E a leitura destes quadrantes é no sentido anti-horário. Então, nós temos ali o primeiro quadrante. No sentido anti-horário, nós vamos para o segundo quadrante, continuando para o terceiro quadrante e, por fim, o quarto quadrante. Então, a localização da informação vai estar entre um destes 4 quadrantes. Vamos ver como a gente localiza um ponto qualquer neste plano cartesiano. Eu tenho ali um ponto qualquer que está no meu primeiro quadrante, ele poderia estar em qualquer um dos outros quadrantes. Eu tenho ali a coordenada dele, que é chamada ponto A e ponto B, da localização. Então, como que eu encontro este ponto neste plano? Identificar este processo de localização de um ponto qualquer no eixo. Então, nós achamos primeiro ali o valor do eixo x, que é a minha primeira informação. Vou localizar a informação no eixo y, que é a minha segunda informação. Vou partir uma reta perpendicular a partir do eixo x e depois uma outra perpendicular a partir do eixo y. E o encontro dessas duas retas me dá a localização do ponto. Então, o ponto é a intersecção entre essas duas retas tracejadas para a identificação desta informação do ponto. Então, nós temos ali detalhe de que este A e este B é o que nós denominamos como coordenada do ponto P. Então, sempre o eixo x é a primeira informação e o eixo y é a segunda informação. Par ordenado, ele fica associado a um único ponto P no plano. Então, aquele par ordenado A e B, eles é a informação da localização específica deste ponto. Então, um par ordenado só localiza apenas um único ponto. E o único ponto só possui um único par ordenado. Todo ponto, ele fica determinado, né, através da sua abscissa e da sua ordenada. Né? Então, eu tendo a informação desta abscissa e desta ordenada, eu consigo localizar este ponto no meu plano cartesiano. Vamos ver um exemplo para que a gente consiga fixar. É muito simples. Eu tenho ali 4 pontos, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o D, cada um com as suas respectivas coordenadas. Então, o primeiro dele, o ponto A, ele tem coordenada 2 e 3. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é achar e localizar o valor 2 no eixo x. Vamos tracejar uma reta perpendicular ao eixo x e uma outra perpendicular ao eixo y de informação 3. A intersecção dessas duas retas tracejadas me dá a localização do ponto A.
Da mesma forma, o ponto B, encontro menos 4, faço um tracejado perpendicular ao eixo X, a informação de 1, também tracejado, perpendicular ao eixo Y, até o encontro da reta anterior. Então, a intersecção dessas duas retas tracejadas me dá a localização do ponto B. O ponto C, da mesma forma, ele tem 3 para o eixo X e menos 3 para o eixo Y. Então, a intersecção entre essas duas retas tracejadas me localizou o ponto C. Da mesma forma, o ponto D ele tem menos 2 para o eixo X de informação e menos 3 para o eixo Y. A intersecção dessas duas retas tracejadas me localizou agora o ponto D. Então, está aí um exemplo onde muito simples para a gente localizar no plano cartesiano os pontos dados. Eu também posso fazer o inverso, eu posso dar os pontos e pedir as informações da coordenada destes pontos. Como está bem aí lembrado, o primeiro número refere-se ao eixo X e o segundo número refere-se ao eixo Y.